Boa noite, igreja, paz esteja com todos, amém? Nosso culto aqui online, todas as terças-feiras estamos aqui conectados aqui no canal do YouTube. Então, boa noite aí, família Quadrangular de Jardim Novo Maracanã e todos que estão aí nos assistindo, amém? Estamos começando aqui esse culto nessa terça-feira fria, né? Esses dias tem sido, né, muito frio, muitas blusas aí, mais uma vez a gente tirando aí do guarda-roupa. E para quem gosta de frio, né, tá vivendo aí um tempo muito, muito bom. Eu não gosto muito de frio não, mas quem gosta de frio aí? Eu não gosto muito de frio. Eu vejo pessoas no calor falando que prefere o frio, mas agora que tá frio, eu ninguém vejo assim, não vejo ninguém elogiando, né? Uau, o frio chegou, uhul. Tô usando três blusas, né? Duas calças, três meias, né? Uhul, hora de tomar banho. É difícil, né? O bom é a sopa, né? A gente vê bastante foto aí de sopas, de coisas gostosas aí para comer, né? A gente acaba comendo mais, né? Esse frio aqui a gente fica um pouco mais dentro de casa, né? Tudo mais. Mas é esse tempo, né? A virada aí do outono, inverno. E tomara que passe logo. Eu não gosto muito de frio não, hein? Eu não sei você, né? Também não gosto muito de calor também, né? Mas, enfim, cada um aí tem a sua preferência aí, né? Climática, né? E uns são mais friorentos, outros não. E a gente começa o nosso culto nesse friozinho de terça-feira à noite. E eu quero só reforçar aqui os recados, né? Esse mês de junho é o mês de aniversário da nossa igreja, né? 35 anos, o Quadrangular Maracanã está fazendo, ali na região do Campo Grande. E todos os domingos está tendo um pregador de fora, né? Os cultos estão sendo realmente assim, bem avivados, né? Graças a Deus. E eu queria convidar você a participar, tá bom? Domingo, né? Todos os domingos às 18 horas. Eu quero falar também que quinta-feira, né? Que seria o nosso próximo culto, o próximo encontro, culto na manhã, 9 horas na igreja e à noite, às 20 horas na igreja, tá bom? Sexta-feira tem um encontro de casais também, tá? À noite, se eu não me engano, acho que é 7, 7 e meia. Quem puder aí tá online aí, souber do horário aí. Não sei se o pastor ou a pastora tá online. Eu não tenho certeza só do horário de sexta-feira, tá bom? Se vai ser em torno de 7 e meia, 8 horas, alguma coisa assim. Quem tiver online aí, confirma aí pra mim, por favor. Sábado, 2 horas tem a Célula Kids. À noite, 20 horas, tem um culto jovem. Domingo de manhã, já lá no domingo, 8 horas da manhã, reunião de oração e 9 horas, ensino da palavra. E à noite, às 18 horas, o culto de celebração, né? E mais uma festa aí de aniversário da nossa igreja, tá bom? Eu quero dizer para você ir se preparando, porque lá no último, no último domingo do mês, dia 26 de manhã, domingo de manhã, a gente vai ter uma carreata. Isso, então você que tem carro, já se prepare aí, a família. Vamos fazer uma grande festa aí na região do Campo Grande. E vamos falar que estamos há 35 anos aí juntos, tá bom? Vamos fazer uma grande festa no domingo de manhã, tá bom? Deus abençoe aí a todos. Vai ter o apoio aí do esquadrão quadrangular, as motos vão estar lá, os irmãos com os carros e motos também. Vai ter um caminhão de trio elétrico, a gente vai fazer muito barulho em nome de Jesus. Amém? E é isso aí. Vamos lá para a nossa palavra nessa noite. Antes da palavra, no final do vídeo aqui vai ter na descrição sobre dízimos e ofertas, né? Tem o Pix, tem a transferência bancária, que você possa estar fazendo, né? De acordo aí que Deus propôs no seu coração a sua oferta. Você que é dizimista, né? Separa a 10ª parte, também pode estar fazendo aí de forma online hoje, tá bom? Ou amanhã, ou você pode levar quinta-feira no culto, tá bom? Deus te abençoe e agora vamos para a palavra. Eu quero falar do tema nessa noite nossas prisões internas. Exatamente, nossas prisões internas. É algo, algo triste que se passou na humanidade e ainda se vê notícias, né, recentemente de pessoas que vivem, né, nesse regime, né? Uma história triste que nós tivemos no passado e ainda hoje, né? Não só no campo, mas também na cidade,
pessoas que vivem no regime da escravidão, né? Pessoas que acabam vivendo nesse regime de escravidão. Uma grande história triste, né? Que nós vivemos e algumas pessoas ainda vivem hoje, ainda alguns casos são descobertos e também existem pessoas que trabalham aí nessa forma aí de escravidão. Muito, muito triste, né, para o ser humano e para quem passa por essa situação. Não sei se você já viu algum filme sobre isso ou já viu alguma situação. Uma pessoa que ela está nessa situação de escrava, né? Nessa situação vivendo na escravidão. Então ela tem duas oportunidades somente. Essa pessoa que ela é escrava, né? De algum senhor, ou de algum exército, enfim, alguma situação triste. Mas ela só tem duas oportunidades. A primeira é se sujeitar às ordens, fazer aquilo que o governo, fazer aquilo que o senhor, os soldados, né? Fazer aquilo que está sendo ordenado, aquilo que está sendo mandado. E a segunda oportunidade que essa pessoa tem é se contrariar às ordens, né? Ser ali rebelde aquelas ordens ali dos superiores que estão ali. E é claro que vai estar sujeito ali a chicotadas e a outros castigos ali, como forma de penalidade, por causa da desobediência ali, né? Então a gente vê que nos dois casos, nessas duas oportunidades, né, as duas escolhas, a gente vê que exige muito sacrifício, né? Ou você fazer aquilo que você não quer porque está sendo mandado, ou você contrariar e você ali sofrer um castigo. Então, tanto um como o outro, a gente vê que exige o que? Muito sacrifício. Então, a gente vê que uma vida de escravidão não tem muitas opções. São duas, na verdade, e essas duas exigem muito sacrifício. Ou seja, ou você faz, mesmo não querendo aquilo que está sendo lhe imposto. Se você contrariar, você vai sofrer ali um castigo, chicoteada e outras formas ali, e você também vai ser grandemente prejudicado aí na sua saúde e tudo mais. Mas esse paralelo aqui eu trazia algo para a gente refletir, na verdade, sobre as nossas vidas. Porque existem pessoas, né? Eu não sei se é o seu caso, aí a gente vai falar nessa noite aqui, que criam prisões internas para si mesma. Exatamente. E muitas pessoas pensam, eu não tenho mais saída. Exatamente. Existem pessoas que criam prisões internas para si mesma. Ela mesma se coloca dentro de uma prisão. E muitas vezes ela coloca numa situação de sem saída. Exatamente. Eu quero te mostrar uma imagem, eu sempre trago aqui um desenho. Aqui, né? Essa imagem aqui, espero que todos estão dando para ver. É uma pessoa dentro de um muro, outras pessoas ali olhando, né? O que te chama a atenção aqui? O que você acha de diferente nessa imagem aí? O que essa imagem te ensina, né? Qual o sentimento que te traz? Não só olhar, mas qual o sentimento que te traz, né? Qual foi a primeira impressão que você teve ao olhar essa imagem? Vamos lá, vamos olhar aí. Qual é a primeira impressão? O que você está sentindo vendo essa imagem, né? O que ela te ensina? Olhando aí, né? O que te chama a atenção nessa imagem, né? Eu queria que você pudesse pensar aí e refletir um pouquinho para a gente poder continuar aqui com nosso culto online, né? Nosso bate-papo aqui, que nós temos aqui todas as terças-feiras às 20 horas. E é isso aí. Essa é a imagem. Eu quero entrar um pouquinho na Bíblia a respeito de escravidão, essas prisões internas, né? Paulo, ele foi um grande desbravador do Evangelho, né? Ele escreveu muitas cartas, né? Metade aí praticamente do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Eu quero falar sobre uma dessas cartas que ele escreveu e que vai nos ensinar muito, 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 muito nessa noite, tá bom? Então vamos lá. Paulo escreve uma carta para a igreja de Galácia.
Então, uma dica aí, e a gente está falando sobre o livro de Gálatas, exatamente. Então, Paulo ele escreve uma carta para a igreja de Galácia. E essa mesma carta lida para nós, a Bíblia não é só um conto de histórias, mas ela é uma palavra rema, uma palavra viva, né, para ser aplicada, para ser praticada nos dias de hoje. Eu quero te falar que também serve para nós essa palavra. Não é Paulo falou lá para a igreja, não. Paulo está falando para nós, Deus está falando para nós, né? A Bíblia foi escrita, né, pelos homens, inspirada pelo Espírito de Deus, justamente para que essa palavra viva pudesse chegar até nós. E trazendo essa palavra para nós, Paulo ele fala essa mensagem, assim como para a igreja e como para nós hoje, é que nós não precisamos ser mais escravos. Exatamente. Paulo fala que nós não precisamos ser mais escravos. Gálatas, você que está com a sua Bíblia vai ler comigo, Gálatas 5:1. Exatamente. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Uau! Vamos ler de novo aí? Gálatas 5:1. Você que está com a Bíblia aí vai acompanhar comigo. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Exatamente. Quando nós vamos para a igreja tal, e tem o culto, tem o apelo, aquela coisa toda, né? E nós ali aceitamos Jesus, nos batizamos, começamos a andar ali com Cristo e a gente vê esse processo de libertação, né, na vida de cada um. E aqui Paulo fala aqui, ó, cuidado, cuidem de permanecer e não fiquem novamente presos. Exatamente. Jesus ele nos liberta, mas se nós não permanecermos, ou seja, nós vamos voltar a viver na escravidão. Exatamente, olha o que Paulo está falando aqui, né? Olha aqui, ó. Cuidem de permanecer e não fiquem novamente presos. Ou seja, nós temos esse poder de nos colocar dentro da prisão. Exatamente, Cristo ele nos libertou, mas se nós não nos cuidarmos, né? E precisamos permanecer o quê? Livres, porque senão o pecado ele vem e vai aprisionar a vida de cada um de nós. Nós precisamos, assim, realmente ter muita prudência, ser muito consciente da nossa vida. Ou seja, pastor, eu não estou preso fisicamente numa prisão, em algum regime, sei lá, alguma coisa assim, mas essa prisão que nós estamos falando nessa noite é de uma prisão interna. Exatamente, né? Existem pessoas que ficam presas no seu próprio passado. Exatamente, não consegue viver, né? Fica remoendo o passado, fica vivendo de memórias tristes, de decepções, frustrações que aconteceram. E ela não consegue passar essa fase da vida dela. Seja algum acontecimento trágico, acidental, perda, né, de algum parente, de algum ente bem querido, né, seja um esposo, uma esposa, pai, mãe, filho, filha, algo assim que deixou ali uma marca muito profunda e essa pessoa ela não consegue viver esse luto e também ali continuar a vida. Exatamente, existe então aqui pessoas que ficam presas no seu próprio passado. Foi uma decepção amorosa, foi uma decepção profissional, uma decepção ali de um empreendedorismo, né, que não deu certo e a pessoa não tenta novamente, né, ou até uma decepção na igreja, enfim, né. Igrejas são as pessoas e não existe pessoas perfeitas, né, e ali acaba depositando muito a sua fé em alguém. E aconteceu alguma história triste e essa pessoa não quer saber mais de ir para a igreja. Ela fica presa no passado e não deixa, né, ela mesma ser livre em Jesus. Então a gente vê aqui também que pessoas ficam presas pela falta de perdão. Exatamente. Por alguma situação que aconteceu, seja na sua casa, no passado, e ela fica ali remoendo aquela história, aquela situação, né? Toda
aquele acontecimento e ela não libera, falta o perdão, né? Aí o orgulho domina e aí fica preso, né? A falta de perdão é como se você, assim, ilustradamente, você dormisse com aquela pessoa todos os dias. Exatamente, porque o seu coração fica amargurado, fica amarrado por causa daquela história, por causa daquela pessoa. Então você vive preso junto com aquela pessoa, dentro da sua prisão interna. E muitas vezes nessas situações acaba em depressão, né? Então a depressão aí já junta muitos outros sintomas que ajuntam doenças físicas, mentais, né? E a gente vê assim pessoas presas, né? Nas suas próprias prisões internas. Só que quando a gente vê a Bíblia, quando a gente volta os nossos olhos, a nossa fé para a palavra de Deus ela nos dá vida, né? É um versículo muito conhecido, poderoso que Jesus se verdadeiramente conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livre. Então nós precisamos conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, é a vida. Então a Bíblia é a palavra de Deus que nos dá vida. Então muitas vezes nós passamos assim muito tempo distraídos no celular, no computador, em redes sociais, né? Perdemos muito tempo vendo essas coisas engraçadinhas ou vendo algum conteúdo e no final das contas nós não nos alimentamos da palavra de Deus, da vida, né? Nós não nos aprofundamos em conhecer o nosso Jesus. Jesus, né? Se verdadeiramente conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Ou seja, precisamos conhecer a verdade. E olha que Paulo fala aqui, ó, cuidem de permanecer firmes. Ou seja, se permanecer é porque um dia você deixou de permanecer neste lugar. E não fiquem novamente presos. Não fiquem novamente, ou seja, voltar à prisão. Então nós precisamos realmente, cada dia, dedicar mais tempo à nossa vida devocional, como oração, leitura da palavra, jejum, para quê? Para que você não fique preso realmente pelo pecado, né? Não fique preso nas suas próprias prisões internas. Então, ao contrário dessas situações, a Bíblia ela nos dá a vida. 1 João 1,9, quem sabe o que está escrito? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ou seja, esse peso, essa culpa, Deus ele perdoa se confessarmos, se houver o arrependimento, Deus ele perdoa. E a própria palavra de Deus, a nossa Bíblia diz que Ele esquece. É jogado no mar do esquecimento. Mas muitas vezes é você que não se esquece. É você que não se perdoa. É você que não tem o arrependimento. E tudo isso, toda essa história, o que acontece, te leva para as prisões internas, interiores. Prisões interiores. E muitas vezes as pessoas olham, não sei se é o seu caso, eu não tenho saída. Essa história para mim já deu, eu não tenho saída. Eu estou preso na minha própria prisão interna. Exatamente. João 3,16, quem sabe o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria que nessa noite nós pudéssemos compreender uma coisa importantíssima para nós nessa noite. Que você não possa sair daqui, volta o vídeo depois que acabar, mas não perca essa palavra que eu vou te falar agora. É uma coisa que vai mudar realmente essa chave aqui nessa noite e para que você possa sair dessa prisão interna de alguma situação que você está vivendo. Eu quero te falar que Jesus já pagou a sua dívida. Exatamente. Pega muito bem esse ponto aqui, que Jesus ele já pagou a sua dívida. Exatamente, Jesus ele já morreu no seu lugar. Ele deu a sua própria vida pela sua vida. Mas por que Jesus fez isso? Para que Jesus fez isso? Uma coisa Jesus ele te ama muito. Toda essa história de descer do céu, se fez homem, viveu na terra e morreu uma morte de cruz,
É porque existe um amor muito maior de Jesus pela sua vida. E outra, por quê? Para quê? Porque Jesus, ele te fez livre. Uma vez que Jesus pagou a sua dívida, a dívida do pecado, a morte, Jesus morreu no seu lugar, para que hoje você pudesse ter vida, para que você hoje pudesse ser livre. Mas mesmo com o sacrifício de Jesus, existem ainda muitos cristãos dentro da igreja, sem falar aqueles que não conhecem, ainda estão vivendo nas suas próprias prisões internas. Exatamente, Jesus te fez livre. Olha muito bem, escute bem essa frase aqui. Jamais desfrutaremos da liberdade que somente Cristo nos dá. Jamais desfrutaremos da liberdade que somente Cristo nos dá. Não existe outros lugares, não existe outras coisas, não existe nada nesse mundo que nós possamos desfrutar a nossa liberdade, a não ser em Jesus. Então eu quero te dizer nessa noite, liberte-se desses pensamentos. Exatamente. Liberte-se desses pensamentos. Libere perdão, apague seu passado, peça perdão para Deus, se arrependa de todo o teu coração e comece a fazer novas coisas. Comece a semear novas coisas para que você possa colher coisas boas, novas. Faz sentido ou não? Então você liberte-se desses pensamentos. Existe uma frase muito enganação do diabo e que está presente muito na vida das pessoas, ninguém está vendo. Então muitas vezes pessoas estão fazendo coisas e olha, ninguém está vendo. Pode até ser que ninguém esteja vendo, né? Ninguém, seja os seus pais não estejam vendo, ou seja a sua família, seu esposo, seus filhos, ou o pastor não está vendo, e ali está vivendo num mundo errado, no mundo de escravidão do pecado, realmente. Pode estar fazendo assim, como se diz aí, o plano perfeito do pecado, ninguém está vendo, se escondendo de todos. Mas eu quero dizer que uma coisa os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ninguém fisicamente pode estar vendo, nenhuma pessoa, mas Deus ele está vendo. E Deus conhece o teu coração. Então nunca se esqueça, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Você pode até continuar a amar Jesus. Exatamente. Vivendo nessa vida escura aqui, se escondendo, fazendo coisas erradas, ninguém está vendo. Você pode até amar Jesus, você pode até amar a sua igreja, frequentar uma igreja, mas você perdeu o temor. Exatamente. Você perdeu o temor pela presença de Deus. Eu quero fazer uma oração com você nessa hora. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra diz que a dívida era nossa. O Senhor já pagou na cruz. Portanto, pelo teu sacrifício hoje somos livres. Ajude-nos a desfrutar da liberdade que somente o Senhor pode nos dar. Em teu nome nós oramos, ó Pai, e libertamos os nossos pensamentos. Senhor, aquele que precisa liberar perdão, aquele, Senhor, que precisa liberar o seu passado, Pai, que haja arrependimento nessa noite, que haja confissão nessa noite, e que haja perdão nessa noite, e que as cadeias das prisões internas de cada um que está aqui nessa noite sejam quebradas em nome de Jesus. Amém e amém. Uau, que palavra poderosa nessa noite. Espero que Deus tenha falado realmente muito ao teu coração, né? Que a gente está aqui reunidos, né? Todas as terças-feiras online, e eu creio que essa palavra aqui foi libertadora para você, tá bom? Só reforçando os nossos recados, terça-feira, hoje, né, todas as terças, nosso culto online, aqui pela internet, não tem culto físico na nossa igreja, culto só na quinta, 9 horas da manhã e às 20 horas, 8 horas da noite. Sexta-feira, né, à noite, a gente tem um culto de casais, né, eu não li ainda aqui, mas quem tiver o horário aí, não sei se alguém já colocou, puder me ajudar aí, reunião de casais, sexta-feira à noite na igreja, qual horário? E sábado, 2 horas, Célula Kids, e à noite o culto jovem, tá bom? 19 horas na igreja. Domingo de manhã, 8 horas, manhã com Deus, reunião de oração, 9 horas, ensino da palavra, e à noite às 18 horas, né? Culto de celebração.
Nossa igreja está comemorando 35 anos, na região do Campo Grande, e nós estamos comemorando esse mês. Então, todo domingo um pastor de fora, palavra de Deus, cultos avivados, cheio de vida, e nós esperamos cada um de vocês lá. Leve um visitante, porque estamos vivendo um tempo sobrenatural na nossa igreja, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um Pix da igreja, transferência bancária, você pode estar fazendo isso em nome de Jesus. Aquilo que Deus colocar no teu coração, faça já, não deixe para depois. E você que vai dizimar, você que separou o seu valor, de forma online, já vai direto para a conta da igreja, você pode estar fazendo. Ou quinta-feira você pode estar levando na igreja, ou domingo, tá bom? Que seja melhor para você. Boa noite, beijo para todos, um abraço e boa terça-feira fria, né? Tomara que esquente logo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.